Olá, o Contraponto começa agora. Eu sou Nicole Espósito e te convido a acompanhar o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a geração Y e mercado de trabalho. Os nossos convidados para falar sobre o assunto são o diretor de consultoria de recrutamento, Peter Noronha, e o psicólogo e consultor de recursos humanos, André Zonta. Carreira de sucesso com o mais alto cargo da empresa ou qualidade de vida, mais tempo para si e para a família. Muitos profissionais que estão no mercado de trabalho escolhem a segunda opção, é a chamada geração Y. São pessoas que estão revendo os seus parâmetros profissionais. Bom, a gente começa com você, André, primeiro para a gente distinguir essa geração Y da anterior, a geração X. Quais são as principais diferenças? Então, é uma geração, né, geração Y, que busca mais qualidade de vida, uma geração que busca mais flexibilidade, né, na carreira, nos horários de trabalho, né, não preza tanto pela carreira no sentido, né, vertical, né, como antigamente, né, uma turma, né, que está vindo aí com uma expertise de internet, que já está mais focada em redes sociais, que já está mais antenada com as coisas, que quer prezar mais por viagens, por outros interesses e não somente carreira. A X é a geração que preza mais por estabilidade, né? É uma geração que construiu uma carreira ao longo, né, da sua vida. Né, hoje você vê profissionais aí que chegaram a cargos de gestão, gerência, né, que são dessa geração X. Né? Já a Y não preza tanto por isso, né? Eles não querem trabalhar mais tempo, não querem ter funções, né, e exercer um cargo de liderança que vai demandar dele uma energia, né, maior disponibilidade, maior disposição, mais tempo na empresa. Já é uma geração que não quer ficar tanto tempo na empresa. Essa geração, em geral, não permanece muito tempo, né? A gente tem que deixar claro que a gente não pode também alegar que todos são assim, né? Não dá pra até porque a gente não pode, né, colocá-los todos dentro de uma caixinha. Mas, em geral, né, são pessoas que acabam aproveitando as oportunidades, se desafiam mais, né? Não tem medo de arriscar na hora de buscar uma nova oportunidade. Né? Em compensação, a geração X já pensa muito nisso, chegou num cargo de gestão, está na hora de eu arriscar, está na hora de eu, né, de buscar um novo desafio. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eles avaliam com mais tenacidade, né, os prós e contras do que a geração Y, no caso. Né? Ela já se arrisca, se ela vê que tem algo para ela que vai fazer a vida dela bem, ela vai. Bem-estar mesmo, né? Entendi. Agora, André, Peter, isso é um desafio para as empresas, essa nova configuração, esse novo perfil de profissionais? Sem dúvida, Nicole. Hoje, aprender a lidar com esse conflito, né, de gerações que as empresas estão vivenciando se torna mandatório, tá? Principalmente da parte das empresas, porque elas precisam, primeiro, formar os gestores, para que eles saibam lidar, né? Muitas vezes são gestores da geração X que estão gerenciando da Y e não sabem lidar com essa necessidade de autonomia, de feedback constante, de serem desafiados constantemente. Por outro lado, as empresas, o papel das empresas nesse processo é o quê? Preparar essa geração que está chegando dentro da corporação, né? Que já vem com uma cultura um pouco diferente da que eles estão sendo formados hoje, para aprenderem a lidar a encontrar esse balanço, né, entre o tempo das outras gerações, ou da geração X, e o tempo a velocidade que demanda um jovem ou um profissional da geração Y. Então, assim, hoje as empresas não sabem muito lidar com isso ainda. Já existem muitos estudos e muitas estratégias para reversão ou gerenciamento desse problema, mas existem caminhos e possibilidades para lidar com isso. Certo. Agora, assim, então quer dizer, André, que essa geração não é aquela que busca uma carreira a qualquer custo. Ela vai primeiro
avaliar se aquilo vai oferecer qualidade de vida, não necessariamente ela vai querer o melhor salário, o melhor cargo, é isso? Sim, em geral, né, esses profissionais, né, da geração Y, eles vão pensar muito sobre essa questão da qualidade de vida, né, a questão do salário. Pode ser um atenuante, pode ser um fator que faça com que essa pessoa possa decidir por isso, sim, mas não necessariamente. A questão da estabilidade também já não é um fator que é tão prezado por eles, né? E como, né, o Peter citou, tem essa questão mesmo, que as empresas às vezes não estão sabendo, tem que saber identificar, na verdade, esses talentos, né, e também trabalhar, né, com eles de uma maneira diferenciada, porque não é a qualidade de vida, né, na verdade é a qualidade de vida que vai fazer com que eles optem por uma empresa em detrimento de outra. Certo. Agora, Peter, assim, algumas características, né, dessa geração, como a gente falou, não é algo homogêneo, claro, tem gente que é dessa geração e que não tem esse mesmo perfil, mas, por exemplo, de instabilidade, não está legal aqui, eu vou para outro lugar, isso é até ruim para a empresa, que ela não consegue fixar o funcionário, né? Então, como fazer para conseguir agregar valor à empresa com esses funcionários e utilizando essas características a favor, né? Geralmente é um funcionário mais ansioso, é um funcionário que não sabe esperar, que não gosta muito de hierarquia. Como que concilia essas coisas na empresa? Sim, hoje um dos grandes desafios também, Nicole, é exatamente esse. A lealdade, a fidelidade, principalmente nessa geração, ela é muito menor. Qual é a proposta? Envolver essa geração, eles têm que ser gerenciados não por atividades, né, mas por desafios. Eles se alimentam por aprendizado, eles se alimentam por desafio. Então, assim, se eu estou com um chefe ou um líder que não me ensina alguma coisa, né, provavelmente aquilo vai ser uma causa de redução de tempo daquele profissional no cargo. Então, uma das estratégias é o quê? Investir na liderança para que eles possam ajudar nesse processo de retenção. Tá? Por parte do RH da empresa, o que pode ser feito é envolvê-los em projetos, em atividades que não necessariamente estejam dentro do escopo da função dele, mas que possam desenvolver, por exemplo, habilidades, né? Onde ele possa exercer uma função onde ele vai ser um líder de um projeto, onde ele vai desenvolver a questão de gestão de um time. Então, isso para ele conta bastante, né? Além, eles valorizam também a questão de uma remuneração sempre diferenciada, apesar de muitas vezes terem uma maturidade um pouco menor, né? Mas esses eu diria que são dois aspectos importantes dentro desse tema aí, né? Certo. Agora, por essas características, André, desses novos profissionais, eles às vezes são mais dispersos, eles não trabalham tanto com a questão de horário fixo, né? Como antigamente chega a tal hora, sai tal hora, eles têm o tempo deles para produzir. Isso faz com que seja mais complicado formar líderes nessa geração? Sim, com certeza, né? Identifica-se que se eles são pessoas que buscam mais flexibilidade, né, maior tempo para as coisas do que às vezes um gestor, ele não tem tanto tempo assim para tomar certas decisões, né? Então é importante que, como o Peter até citou, né, que exista isso nas empresas, né? Esse investimento nas empresas para que faça com que exista um desenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais da geração Y, porque são pessoas que não vão almejar esse cargo mediante, né, aquilo que já falamos, né, pessoas que vão querer estar em funções hierárquicas maiores, mas que eles vão estar nessas posições tendo que tomar decisões muito importantes, tendo que se desprender mais, tendo que estar mais antenado com a empresa. Então, essencialmente, eles podem sim ter dificuldades para alcançar esses cargos. Os líderes ainda são essencialmente da geração X, Peter? Não existem estudos objetivos em relação a Y. É óbvio que o da X, pela uma questão histórica, mas a geração Y, principalmente devido aos programas trainees, né, que muitas empresas fazem hoje, onde a ideia é que ele possa assumir uma função de liderança, ser desenvolvido a médio e longo prazo, isso já está começando a se misturar um pouco dentro das organizações. Tá? Então, qual é o desafio dentro desse processo? Uma vez que você tem líderes da geração X e líderes da geração Y, muitas vezes, qual é a situação que você vai viver? Né? Um profissional que tem muito mais bagagem de experiência de empresa, ele vai ser liderado por alguém que tem
uma boa formação, porém menos experiência, né? E qual é o bacana dessa história? O que tem que ser estimulado? Primeiro, o Y entender que ele pode aprender com aquele gestor da geração X e vice-versa, né? Então, poxa, será que eu posso aprender uma forma de ter uma resiliência maior com o meu gestor, né? Uma forma de se posicionar diante dos problemas e vice-versa? Será que eu tenho como aprender novas tecnologias, novas formas de vender ideias com esse meu gestor da geração Y? Então, o grande desafio, uma forma de gerenciar esse conflito é exatamente isso. Ter humildade e que cada geração entenda que isso faz parte do jogo e que o objetivo comum é resultado. Tá? Se para ter resultado eu preciso ouvir as duas gerações e conversar entre essas diferenças, perfeito. Esse é o grande desafio que o profissional tem aí para frente, né? Algumas áreas, André, tem esse profissional da geração Y, ele é absorvido melhor por algumas áreas de atuação? Quais seriam elas? Então, em geral, tecnologia de informação, né? A área de marketing também, né? Comunicação, né? Também. Que é essa geração que já nasceu nesse bojo de tecnologia, internet, isso, antenado sociais. mesmo, né? Tem empresas, né, de grande porte, né, que prezam mesmo por esses profissionais, que acabam contratando profissionais assim, porque elas veem neles, né, empresas de nível mundial, digamos assim, né, pessoas que vão entregar resultados, né? Não vão ter horários, vão ter horários mais flexíveis, né? Então não vão ter horários fechados de 8 às 18, vamos dizer assim, mas que o importante é o resultado. Então o meio não necessariamente vai importar. Se você conseguir entregar o resultado, a empresa vai aceitá-lo, né? E até empresas mesmo que premiam, né? Que fazem programas de viagens, programas extras, né? Exatamente para estimular esse jovem, né? Essa geração, né? A alcançar os resultados, porque eles querem desafios, né? Então eles gostam de ser desafiados, né? É claro que tem aí, né, até um certo ponto, né? E para isso também tem que ter um contraponto. O que eu vou ganhar com isso, né? Qual vai ser o resultado que eu vou obter se eu alcançar esse resultado para essa empresa? Não apenas obter o resultado em si, né? Para eles é importante também ter algo a mais aí. Uhum. As empresas têm oferecido algum diferencial até para manter esses funcionários, Peter, tipo... você pode trabalhar em casa, porque às vezes a pessoa não tem tanto essa... eu vou ter que sair, vou ter que chegar a tal hora e tal. Essas flexibilidades já estão sendo oferecidas também? Não de modo geral, tá? Porque ainda se tem uma visão mais pragmática em relação a isso, né? E não dá para você tratar também dentro de uma empresa... né, desejos particulares, uma vez que você está no coletivo. Varia de segmento para segmento. Obviamente que as empresas que têm uma cultura mais moderna, de tecnologia ou comunicação, enfim, consultorias muitas vezes, onde o que importa é muito mais o resultado na ponta, isso tende, a gente vê alguns exemplos nesse sentido, tá? Mas ainda é algo que vem sendo construído. O que a gente percebe bastante é as empresas adaptando o seu estilo de gestão para lidar com essas diferenças, né? Então, às vezes, o que a geração Y pede muito hoje, ela quer feedback constante, né? Ela quer saber se ela está no caminho certo, se ela está desenvolvendo uma determinada competência. Então, muitas vezes os gestores são orientados ao invés de esperar 6 meses para o feedback, dar em menos tempo essa orientação e esse coaching, por exemplo, que é uma maneira deles gerenciarem esses anseios, né, que são particulares dessa geração. Tá? Perfeito. André e Peter, a gente vai dar uma pausa agora no programa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o Contraponto, hoje falando sobre a geração Y e o mercado de trabalho. Até já! Olá, estamos de volta com o Contraponto e para falar sobre geração Y e mercado de trabalho estão aqui com a gente o diretor de consultoria de recrutamento, Peter Noronha, e o psicólogo e consultor de recursos humanos, André Zonta. E para começar esse bloco, a gente vai conferir aí a opinião dos jovens, né, sobre o que eles acham mais importante na carreira. É o sucesso profissional ou qualidade de vida? Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que um emprego que dê para eu manter a minha qualidade de vida, mas que me traga satisfação, sabe? Que eu goste do que eu faço.
mais importante, eu acho que é a satisfação pessoal, assim, trabalhar naquilo que você gosta. Que não adianta você fazer algo que você não gosta, passar raiva e ganhar bem por isso, mas não estar feliz lá. Hoje, eu acho que a qualidade de vida é mais importante. Qualidade de vida, trabalhando bem, no futuro consegue ser um profissional de sucesso. O aprendizagem é o principal para poder crescer, porque se não aprende, não vai para lugar nenhum. Eu acho que é a qualidade de vida, né, que o seu emprego vai dar para você poder crescer lá dentro. E também, às vezes, o salário é bom também, né? Ter um salário bom, poder viajar, fazer as coisas que você gosta. É, aproveitar a vida enquanto trabalha também, porque não só vou trabalhar, também quero desfrutar as paisagens, falar com outras pessoas, conhecer outros idiomas também. É incrível também, essa experiência é incrível também. Conseguir conciliar a vida pessoal com o profissional é bem complicado, mas eu, no profissional, eu busco mais a qualidade no emprego e chances de crescimento dentro da empresa. Não me importo muito com salário alto logo de início, eu prefiro crescer aos poucos para galgando uma coisa melhor no futuro. Eu acho que depende da necessidade de cada um também. Eu, quando comecei também, trabalhei 10 horas, trabalhei 11 e não falei nada. Depois já comecei a trabalhar 8, 9, já começou a ficar confortável. Eu acho que crescer profissionalmente é muito importante, né? E eu acho que a gente precisa ter uma qualidade de vida, como o dinheiro também é importante, mas eu acho mais importante do que isso é a gente ser satisfeita com o nosso trabalho, né? Gostar do que a gente faz. Para mim é a união desses fatores, né? Fazer algo que você gosta, ganhando bem para isso. Eu ainda escolho a qualidade de vida, porque se eu não gostar do que eu faço, eu acho que o salário não vale a pena, pra mim, na minha opinião. Eu acho que a aprendizagem lá dentro, se você se sente bem lá dentro, se você está sendo bem, você tem uma remuneração boa também, porque a partir da hora que você se sente bem lá dentro, você vai acabar crescendo e essa remuneração vai crescer também. Eu acho que isso é o mais importante, é o melhor. Aprender, ter uma estabilidade também e pensar em crescer também. Porque com a estabilidade você consegue planejar o seu futuro, né? Com o que você vai fazer, família, como você vai cuidar da família. Você tem que pensar nisso tudo na hora de um emprego. Acho necessário estar estável no emprego para conseguir ter as contas em dia, qualquer problema futuro que possa aparecer de saúde, o pessoal ter aquele dinheiro também para poder manter. Muita gente não tem essa estabilidade e pode acabar perdendo emprego a qualquer momento e pode ficar sem essa qualidade de vida que ele teria tendo a estabilidade. Eu quero primeiro conhecer o mundo, conhecer outras culturas, outro idioma e crescer um pouco para depois se estabilizar em algum lugar. Sim, né? Porque você não pode do nada perder o emprego e ficar como? Não tem como, né? Tem que ter a estabilidade para poder continuar, garantir que você não vai ser demitido. Bom, a gente viu ali que, assim, são pessoas mais ou menos na mesma faixa etária, né? Algumas ainda vão entrar no mercado, a gente viu gente mais jovem que ainda não trabalha, mas já falando sobre as aspirações, né? Alguns preferem qualidade de vida, né? Às vezes eu não quero ser chefe, eu prefiro ter qualidade de vida, mas querem estabilidade também, querem um emprego que que forneça a qualidade de vida, né? Porque você ganha mal, você não vai ter qualidade de vida, infelizmente, né? Uhum. Então, assim, são questões meio paradoxais. Eu quero qualidade de vida, mas eu quero um emprego que me dê uma boa condição de vida, né? Para eu poder ter acesso às coisas. Dá para conciliar essas coisas no mercado que a gente tem hoje? O que vocês acham disso? Começando com você, André. Então, conciliar todas essas questões, necessariamente, talvez não, né? Provavelmente, né, uma carreira pública possa gerenciar isso que a pessoa está buscando. Tem muita gente indo para esse caminho, isso, né? Que é a estabilidade, a qualidade de vida, né? Você tem hora para chegar e para sair da empresa, né? E às vezes são cargas horárias mais... são menores essas cargas horárias. Às vezes a pessoa trabalha só um turno, isso, às vezes são 30 horas, são 35 horas, dependendo do cargo, né, do órgão público que a pessoa for atuar. Mas em empresas privadas, unir todos esses fatores, na qualidade de vida, estabilidade, pode não ser tão claro, né, tão fechado, né? Porque pode ser que ela tenha qualidade de vida, mas a estabilidade vai depender muito do mercado, até porque hoje, atualmente, né, essa questão da crise, a gente tem visto aí, né,
como que está o mercado. Então, as pessoas às vezes não estão tendo condição de escolher, né? Isso, e a estabilidade em si, ela meio que cai por terra nesse momento, né? Mas a qualidade de vida pode sim, né, ocorrer, né? A pessoa, nós vimos, né, pessoas que querem gostar do que fazer, né, localizar um emprego, eu quero aquele emprego que eu gosto do que eu faço. Também é possível, né, linkar isso com a qualidade de vida, porque na verdade a qualidade de vida a pessoa vai ter se ela gostar do que ela fizer também, né? Então é essencial gostar do que faz, né? E isso com certeza ela pode alcançar. O que você acha, O que eu acredito em relação a essa sua pergunta, essa questão, né, que a gente está debatendo aqui? Primeiro, tem um aspecto que eu acho muito importante em relação à gestão de carreira, que é o autoconhecimento, tá? Então, para a gente achar o que é ter equilíbrio, né, é atender os meus propósitos, sejam eles quais forem. Saber o que eu quero. Então, o que a gente vê muitas vezes no trabalho de consultoria é uma falta de visão em relação a isso, por mais incrível que pareça. Você chega numa entrevista e muitas vezes o profissional ele não sabe muito bem o que ele quer e para onde ele quer ir, principalmente. Ou seja, ele delega um processo de desenvolvimento de carreira muitas vezes para a empresa. E as coisas mudaram. Hoje em dia está muito mais na sua mão do que na mão de uma organização, né? Então, por exemplo, qual é o meu perfil? Eu sou uma pessoa que prezo mais por estabilidade ou mais por desafio? Isso muda tudo. Você muitas vezes vai valer a pena você fazer um concurso se você pensa, você quer algo mais, né, mais organizado, mais controlado, com uma previsão um pouco maior. Por outro lado, se você tem um perfil mais arrojado, de gostar de ser desafiado, de repente ser um empreendedor ou trabalhar numa empresa de consultoria ou uma empresa privada pode ser um caminho interessante. Esse é um aspecto. O outro, olhando dentro das organizações, como encontrar esse balanço, é gerenciar o clima. Tá? E a gestão do clima vem muito pela capacitação e desenvolvimento da liderança. São, em grande parte, os líderes responsáveis por propiciar um clima de trabalho positivo que, em grande parte, várias pesquisas falam sobre isso, é um dos principais fatores que promove a retenção dos profissionais dentro das organizações. Certo. Essas perguntas que a gente viu aí que os jovens responderam, elas foram baseadas numa pesquisa feita em 23 países, entre eles o Brasil, né? Na maioria dos países, assim como aqui, a resposta dos jovens foi: eu priorizo qualidade de vida, né, e estabilidade. Só que em alguns casos, por exemplo, Polônia, França, eles já priorizavam outras coisas, como por exemplo, eu quero uma empresa que me possibilite crescimento, desafios, né, eu ter o meu desempenho sempre avaliado, né? E assim, isso tem a ver também com o contexto, assim, Brasil, né, alguns países da América Latina, enfim, tem mais esse perfil e outros países vão ter um outro perfil de profissional de geração Y? Então, sim, né, eu acredito que com relação à cultura, isso influencia consideravelmente, né? Esses países, né, que você citou, Polônia, né, e os demais, geralmente são países europeus, em que a cultura tem uma outra forma mesmo, né, de gestão, veio de uma questão mais... são países mais ricos, né, mais desenvolvidos e que propiciam, né, aos jovens outras formas, né, de encontrar carreiras, né, atreladas aos desejos deles. Aqui no Brasil a gente pode perceber que, né, como citou, né, a questão da qualidade de vida, né, é uma questão, e a estabilidade. Só que ambas não vão sempre estar casadas, né? Ambas, em alguns momentos sim, mas em outros não. Né? Mas é uma questão cultural mesmo. Vários países que forem pesquisados vão encontrar questões diferentes. Você tocou num ponto extremamente chave, né? Porque falar em cultura, em contexto, é essencial para a gente poder balizar essa discussão. Então, se você pega, por exemplo, se você for conversar com um jovem japonês, chinês em relação à carreira e, por outro lado, aqui com um brasileiro, de fato você vai ouvir expectativas diferentes. Por quê? Né? No Japão, numa China, por exemplo, é um traço cultural você construir uma carreira extremamente sólida, porque você tem que ter resultado, você tem que ser o melhor. No Brasil, a gente vê, muitas vezes por uma questão também cultural, onde muitas vezes relações elas têm uma presença muito maior. Então, por isso que a gente ouve muito isso. Eu quero ter um líder que eu possa aprender com ele, né? Eu quero ter boas relações, entendeu? Eu quero menos hierarquia, eu quero ter aprendizados constantes, ou seja, tudo isso está ligado ao fórum do subjetivo, né? E nós, brasileiros, temos essas características, né? De sermos mais relacionais, por exemplo.
Então, de fato, a questão da cultura, do contexto, aí levando também, né, André, para a questão do contexto organizacional é muito importante. Por isso que eu falei no início, quem eu sou, né? O que me dá prazer, qual é o meu propósito, em que contexto eu funciono melhor. E as empresas já fazem isso dentro de um processo de seleção, exatamente para minimizar esses problemas de desnível, né, de desalinhamento entre valores pessoais e valores organizacionais. Então, de fato, isso precisa ser olhado dentro desse ponto. Certo, agora a gente tem também uma configuração agora em relação aos jovens, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, às vezes já estão inseridas, são pessoas que cada vez mais elas moram, né, com os pais, elas deixam de sair para morar só, que é até chamada geração canguru, né, de buscar estabilidade. Vou ficar na casa da minha mãe, que eu não tenho que pagar conta, né, eu pago só minha continha de celular, alguma coisa assim, a balada, alguma coisa, mas não tem tantas responsabilidades, né? Isso também tem reflexo para o mercado de trabalho? Vocês acreditam que isso é um reflexo dessa geração que está no mercado de trabalho? Sim, com certeza, porque se a gente identificar que na vida pessoal a pessoa não busca, né, compromissos, né, estabelecer metas, estabelecer aquilo que ela está querendo para a vida dela, profissionalmente também ela tende, né, a não ser uma pessoa que vai prezar muito por essas questões, pela responsabilidade, pelo compromisso. Claro que a gente não pode generalizar, né, e tem que ver cada caso, né, mas se a pessoa não tem muito zelo, né, pela sua própria organização pessoal, a gente tem que avaliar como que ela vai trazer isso para a organização, né, e aí é que está o nosso papel, né, enquanto profissionais, né, de alinhar isso nessa seleção, no processo de contratação. Qual o grande ponto dessa pergunta que você fez para a gente? A geração Y, a geração X, desculpa, muitas vezes elas questionam o seguinte: poxa, eu construí uma carreira durante tanto tempo, né, construí uma casca ali, né, lutei, estudei, passei várias situações para chegar onde eu cheguei, enquanto a geração Y, ela chega no mercado altamente qualificada, isso é um fato, né? Ela se diferencia e muitas vezes, inclusive, ela é absorvida pelas empresas, por isso que ela fala vários idiomas, tem uma experiência internacional muitas vezes, etc. Vem de uma classe média, em grande maioria, enfim. E muitas vezes eles absorvem, eles não têm, a geração Y, por sua vez, eles não têm a paciência que a geração X teve. E aí que é o grande choque, né? E qual é o desafio? Tentar exatamente equilibrar esses dois pontos. Então, um dos principais fontes de conflito entre as gerações é isso. Poxa, se eu ralei tanto para chegar aqui, por que ele não fez isso, está tomando supostamente o meu lugar, né? E aí é um trabalho contínuo de calibrar e ajustar essas expectativas, né? Perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço a presença do Peter Noronha, diretor de consultoria de recrutamento, e também do André Zonta, que é psicólogo e consultor de recursos humanos. Obrigada também a você de casa que acompanhou o Contraponto de hoje. Nós falamos sobre geração Y e mercado de trabalho. Eu aguardo suas sugestões pelo e-mail tvalice.es@gmail.com. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Alice, Canal Cidadão.